É um Ancapso e nós vamos falar agora sobre a lei que pode aumentar o número de deputados na Câmara dos Deputados do Brasil, tá? Existe uma proposta legislativa que aumenta o número de deputados de 513 para 531, o que seria um aumento considerável, mas um monte de gente para ganhar dinheiro de graça lá para fazer besteira no Congresso. E o pior, os estados que mais seriam beneficiados com isso seriam os estados do Norte e do Nordeste, que, poxa, né, sabe como é que é, né? O pessoal esquerdista pra caramba. Vamos entender esse caso aqui, é uma decisão do STF que está fixando prazo para redistribuição do número de cadeiras. Só que o que acontece? Seria só redistribuição. Alguns estados perderiam cadeiras, outros estados ganhariam cadeiras, né? Só que, no final das contas, eles estão querendo transformar isso num ganha-ganha. Todo mundo ganha cadeira. O máximo que pode acontecer é você não perder cadeira nenhuma, mas vai ganhar cadeira, né? É uma festa esse troço, cara. É muita tristeza isso. Porque o pior é que você pensar assim, são os deputados que vão decidir isso. É lógico que eles vão decidir aumentar o número de deputados. É o melhor para eles, né? Não é o melhor para a população brasileira, mas é o melhor para eles. É o que eu falo para vocês, essa é a tristeza dessa ideia de Estado. Né? Eles sempre decidem a favor deles, nunca vão decidir a favor do povo de verdade. Representante o caralho. Essa notícia foi sugerida por Capitão Xandão Fura Fêmea no Carnaval, Bergamota e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? É aquilo que eu falo para vocês, o Estado é uma máquina de ajudar o próprio Estado. Ajudar o país? Porra nenhuma, que se foda o país, que se foda os pagadores de impostos, que paguem mais impostos, não estamos nem aí. O Estado ajuda o próprio Estado, né? Ah não, mas o Estado ajuda os pobres, ajuda porra nenhuma, amigo. O grosso do dinheiro, 80% do orçamento federal, é tudo gasto com a própria máquina pública, com os próprios funcionários públicos. Não sobra porcaria nenhuma para nada. O interesse do Estado é só ajudar quem está no Estado. Nada além disso, né? Enfim, qual que é o problema? O STF julgou uma decisão que declarou omissão do Congresso Nacional e que determina a edição de uma lei sobre a matéria. Por que isso? Olha só, se você for na Constituição brasileira, no artigo 45 diz aqui, ó, a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território do Distrito Federal. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecida em lei complementar proporcionalmente à população, procedendo-se os ajustes necessários no ano anterior à eleição para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Então, a Constituição não fala que tem que ser 513 deputados, ela fala que vai haver uma lei complementar que vai definir o número de deputados e que tem alguns limites, né? Que cada território elegerá 4 deputados. Território federal não tem nenhum no momento. Naquela época da Constituição, em 88, haviam 4 territórios brasileiros. Era Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, se não me engano, não tenho certeza. Mas haviam territórios nacionais. Territórios nacionais não eram estados. Só que depois disso, os territórios nacionais todos viraram estados. Então isso aqui não faz mais sentido nenhum, né? Não muda nada no Senado, tá? Porque o Senado é a representação de 3 senadores para cada estado. Então não muda nada no Senado. Agora, aqui, ó, a última lei que determina isso é de 1993. E diz o seguinte, olha só, isso foi, olha, lei do Itamar Franco, meu amigo, Itamar Franco, hein? Que era o vice do Collor que acabou assumindo a presidência. Artigo 1º, proporcional à população dos estados e do Distrito Federal, o número de deputados federais não ultrapassará 513 representantes. Fornecida pela Fundação Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE. No ano anterior às eleições será atualizada a estatística demográfica das unidades da federação. Feitos os cálculos de representação, então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que você vai pegar o cálculo do IBGE do ano anterior da eleição, vai calcular proporcionalmente o número de deputados para cada estado da federação, chegando nos 513, né? Nenhum dos estados membros da federação terá menos que 8 deputados federais. Então, se a conta der menos do que 8 para o seu estado, você fica com 8. E se o estado mais populoso será representado por 70 deputados federais, é São Paulo. Então, a conta de São Paulo já está definida aqui. São Paulo terá 70. Os outros estados vai fazer o cálculo proporcional a isso, né? Agora, o que acontece? Repara que aqui não está falando quantos deputados tem para cada estado. A reclamação do Pará é a seguinte, que os estados têm aumentado de população e essa lei não foi alterada, então teria que se alterar essa lei para fazer a proporcionalidade para todo mundo, né? E aqui já fala que a proporcionalidade será feita pelo IBGE, mas o que ele está
reclamando é que a conta que é feita atualmente está errada. O curioso é que não está na lei isso, né? Então essa decisão do STF é muito estranha realmente. Que estados que podem perder assento na Câmara? Principalmente o Rio de Janeiro. Tá? O Rio de Janeiro é o que mais perde assento na Câmara. O Rio de Janeiro perderia 4 assentos. Por quê? Porque o Rio de Janeiro ficou parado no tempo. Né? O Rio de Janeiro, simplesmente, governos de esquerda aqui direto só se ferra. Né? Enfim, o Rio de Janeiro perderia 4... o Rio de Janeiro seria o mais afetado. Perderia 4 cadeiras e passaria de 46 cadeiras para 42 deputados. Ainda se mantém a terceira maior bancada, atrás de São Paulo, que tem 70, e Minas Gerais, que tinha 53. Né? Bahia, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Sul perderiam 2 cadeiras cada, enquanto Alagoas e Pernambuco perderiam 1 cadeira cada. Então, um monte de estado do Nordeste perderia cadeira, o Rio de Janeiro perderia muito. Por outro lado, quem é que ganharia? Ganharia justamente o Pará. O Pará seria o que mais ganharia. O Pará ganharia 4 cadeiras nessa história, outros estados do Nordeste ganhariam também. Basicamente, estados que cresceram em população ganhariam cadeiras nesse negócio. Né? Só que aí o que a Câmara quer fazer? A Câmara, ao invés de redistribuir as cadeiras de deputado, ela quer fazer uma coisa diferente, ela quer aumentar o número de cadeiras, ou seja, os estados que hoje já têm uma cadeira não perderiam a cadeira, continuariam no mesmo número, em compensação o total de deputados cresceria para 531, de forma que se reestabelecesse essa proporcionalidade, mas sem ninguém perder cadeira. Olha que coisa linda isso, né? Eu vou te falar um negócio, é muita ajuda para esse pessoal. Aqui, ó, a decisão teria que se basear no censo de 2022. E o Congresso tem até 30 de junho de 2025 para responder essa exigência, que seria o forçado pelo STF. O que o Congresso quer fazer? Como eu falei, que é aumentar o número de deputados. Acho um absurdo isso. Tem pesquisas da Atlas Intel que dizem que a população não quer, rejeita tanto número de ministros. O governo Lula fez uma merda botando um monte de ministro lá no governo, e rejeita também o número de deputados federais, ou seja, isso tudo é rejeitado pela população. Mas, de novo, quem é que decide isso no final? São os deputados. Você acha que o deputado vai decidir contra ele mesmo? Vai prejudicar o próprio Estado? É lógico que não, né? Então tá mais do que na cara que deve passar essa lei aqui, aumentando o número de cadeiras no Congresso para 531, mais 18 cadeiras de deputado, mais 18 deputados para você sustentar, meu amigo. Acorda amanhã cedo, trabalha muito duro, que você tem agora mais 18 deputados para sustentar. Bom, a gente não sabe, tá? Não aprovou a lei ainda, né? A ideia é o Congresso aprovar uma nova lei complementar que defina como é que vai ser feita essa fixação do número de deputados conforme o artigo 45, parágrafo 1º da Constituição Brasileira. Vamos ver o que vai acontecer nessa história aqui, porque realmente está errado essa coisa. O STF, nesse caso aqui, está certo, mas a solução que o Congresso quer dar é aumentar o número de deputados, o que não é uma boa solução. Eu acho que está razoável. Veja bem, eu sou contra, alguns têm a ideia também de diminuir o Congresso, passar a ter só 80 deputados, né? Eu acho errado isso também, tá? Porque no que você reduz muito o número de deputados, você começa a perder a representatividade, né? Então, eu acho que não dá para diminuir muito o número de deputados, não. Mas aumentar também, pô, aumentar não precisa, cara. É muito deputado que tem no Brasil já. É gente demais sendo sustentada pelo dinheiro público, ainda mais considerando que cada deputado tem os auxiliares, tem o apartamento funcional, tem um monte de coisa lá. Porra, absurdo isso. Enfim, vamos ver como é que termina isso daqui. Mas é o que eu digo para vocês. Governo, só ajuda o próprio governo, meu amigo. Não tem esse papo de ajudar o país, não.